No vídeo de hoje vamos contar a história do temido pistoleiro Edmar Nunes Leitão, popularmente chamado de Tonho Letreiro, famoso por sua mira incrivelmente precisa, capaz de escrever qualquer letra do alfabeto em uma parede com seus tiros, assustando até os mais corajosos ao ouvirem seu nome. Bem-vindo, intrépidos amigos, o meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Mas quem era Edmar Nunes Leitão, popularmente chamado de Tonho Letreiro? Antes de continuar, inscreva-se no canal, deem like, ative as notificações, compartilhe este vídeo e permaneça até o fim, vocês não se arrependerão, eu prometo. Antônio Letreiro nasceu em 1946, na localidade de Poço Comprido, Jaguaribe, Ceará. O criminoso possui uma extensa lista de assassinatos atribuídos a ele em toda a região nordestina, deixando um rastro de sangue por onde passava. Durante um período, na bela cidade de Caicó, na região do Seridó Potiguar, era comum membros das sociedades locais tentarem resolver seus conflitos na base da violência. Alguns, no entanto, optavam por contratar pistoleiros ao invés de enfrentar esses oponentes diretamente. Esses serviços eram intermediados por agenciadores que operavam em cidades do Nordeste, dando origem ao infame grupo conhecido como Sindicato do Crime. Nesse grupo destacava-se o temido Nunes Leitão, popularmente chamado de Tonho Letreiro. Ele recebeu esse apelido ainda na adolescência, por conseguir desenhar as iniciais do seu nome com disparos de revólver em qualquer local que quisesse, e utilizando ambas as mãos. Uma de suas primeiras mortes por encomenda ocorreu no início da década de 70, na cidade de Pombal, tendo como vítima um médico. Tonho Letreiro seguiu cometendo uma série de crimes na região nordestina, mas entre todas as suas ações, uma morte em particular foi a que teve maior repercussão. Essa morte chegou a ser noticiada na mídia nacional. Foi o assassinato do médico e deputado estadual Carlinhos de Souza Dantas, no dia 28 de outubro de 1967, um sábado. Naquela noite, a população caicoense estava em clima de festa. Carlinhos, após um dia inteiro trabalhando em seu escritório, retornou para casa, trocou de roupa e, por volta das 22 horas, seguiu para um baile no Caicó Sport Club, acompanhado de seu amigo Aníbal da Cunha. Carlinhos foi vítima de uma emboscada logo após descer do carro. Tiros vieram de todas as direções, provocando pânico e caos, com pessoas correndo atordoadas. Após o tiroteio, os feridos e mortos foram levados para o hospital de Seridó, onde uma multidão se reuniu em busca de notícias. A população ficou em choque ao saber que o médico Carlinho havia sido fatalmente atingido. O primeiro disparo o acertou na nuca e seu amigo Aníbal da Cunha, ao perceber de onde vinha o ataque, tentou reagir sacando uma arma, mas foi alvejado antes que conseguisse se defender, caindo ao chão. Segundo o exame pericial realizado nas vítimas, Carlinho recebeu 6 tiros, enquanto Aníbal foi atingido por 4. O crime deixou uma marca profunda na cidade e reforçou a reputação letal de Tonho Letreiro. Essa descarga inicial de 10 tiros mostrou que os pistoleiros agiram em fogo cruzado, cobrindo as vítimas que não tiveram chance de escapar. Mesmo após atingir seu primeiro alvo, eles continuaram a disparar, sem qualquer hesitação, provocando pânico generalizado e facilitando a fuga. Os responsáveis por esse crime bárbaro foram identificados e, mais tarde, condenados. O pistoleiro Edmar Nunes Leitão, o infame Tonho Letreiro, e seu irmão Edilson Nunes Leitão, conhecido como Zé Maria. Antônio Letreiro, além desta emboscada que vitimou o deputado Carlinhos de Souza Dantas, também foi responsável pela morte do deputado Francisco Miguel, um crime ocorrido em Sergipe. O renomado delegado de polícia do Rio Grande do Norte, Maurílio Pinto de Medeiros, conhecido por sua atuação implacável contra os pistoleiros do infame Sindicato do Crime, declarou em 2011, em entrevista aos jornalistas Thiago de Macedo e Sérgio Costa, que, em sua opinião, o criminoso mais perigoso que atuou no Rio Grande do Norte foi o pistoleiro Tonho Letreiro. Diante da escalada de crimes atribuídos ao Sindicato do Crime, a Justiça nordestina, cansada dos atos violentos, ordenou que a Polícia Federal intensificasse suas ações no Rio Grande do Norte, para então assim desarticular o Sindicato do Crime. Chegou a parte que eu mais gosto, como foi a prisão de Tonho Letreiro. Em uma operação bem sucedida, Tonho Letreiro foi finalmente capturado e, sob forte escolta de 4 agentes do Departamento da Polícia Federal, foi levado ao aeroporto Augusto Severo, em Natal, pondo um fim a uma era de medo e violência na região. O delegado regional da Polícia Federal, Júlio Freire de Reveiros, foi enviado ao Rio Grande do Norte para assumir as investigações. Segundo suas próprias declarações, a missão é esclarecer a onda de crimes em Caicó e garantir a prisão de todos os envolvidos.
direta ou indiretamente, do sindicato do crime. Após ser preso, Tonho Letteiro passou a colaborar com as autoridades, revelando nomes de pistoleiros, coiteiros e mandantes que atuavam na organização. Entre as revelações mais impactantes, ele apontou os mandantes do assassinato do deputado Carlindo Dantas, sendo os médicos Oswaldo Lobo e Pedro Militão, além de um coronel da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Tonho Letteiro, porém, tentou envolver outras pessoas como autores intelectuais do crime, incluindo Sebastião César de Queiroz, pai do médico Arnaldo Pereira de Queiroz, assassinado em Caicó em 20 de junho de 66, um caso ainda não totalmente esclarecido. Contudo, após um longo processo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu, em maio de 72, absolver Sebastião e outros envolvidos nas investigações, encerrando as acusações contra eles. O pistoleiro Levi Olímpio, apontado como um dos principais membros do Sindicato do Crime e conhecido por sua parceria com o Tonho Letteiro, foi preso no Ceará. Embora negasse ter cometido qualquer crime até o momento, confirmou a existência do sindicato e suas operações. Levi revelou que a reunião para planejar o assassinato do médico e deputado Carlindo de Souza Dantas foi realizada na casa de um dos coiteiros do grupo. Durante suas declarações, Levi negou que os membros recebessem dinheiro pelas mortes, alegando que os crimes eram cometidos por amizade aos mandantes ou até mesmo por prazer, nunca por interesse financeiro. Ele também apontou a cidade de Pombal, na Paraíba, conhecida como a Cidade do Terror, como quartel-general do Sindicato do Crime. Segundo Levi, naquela região, fazendeiros ricos e pobres colaboravam com os membros da organização, alguns por cumplicidade, outros por medo, demonstrando o clima de intimidação e poder que o grupo exercia sobre a população. Embora Levi Olímpio tenha negado receber dinheiro pelos crimes, as investigações indicaram que ele operava uma verdadeira máquina da morte, organizada para atender aos interesses de mandantes em troca de pagamento. A polícia acredita que Levi, além de atuar como pistoleiro, era também um dos principais articuladores do Sindicato do Crime, gerenciando as ações de uma rede bem estruturada. À medida que detalhes sobre o funcionamento da organização vinham à tona, a população de Pombal ficava estarrecida. O que se descobriu foi uma estrutura complexa e bem planejada, com enredos que envolviam pistoleiros, coiteiros e mandantes, todos operando em sincronia para executar seus objetivos. Até mesmo as forças policiais mostraram-se impressionadas, pois não imaginavam que o Sindicato do Crime possuía tamanha amplitude e organização. No Brasil, o artigo 288 do Código Penal trata do crime de associação criminosa, que ocorre quando 3 ou mais pessoas se unem de forma estável e permanente com o objetivo de praticar crimes. A pena de reclusão de 1 a 3 anos, além da multa. Tem agravante, a pena aumenta se a associação utilizar armas. Modus operandi do Sindicato do Crime. Essa rede demonstrou o quanto o grupo conseguia infiltrar-se nas regiões rurais, controlando o medo e o poder para garantir a impunidade e a expansão de suas operações criminosas. Os membros do Sindicato do Crime não se limitavam à execução de pessoas, mas também fabricavam dinheiro falso e até realizavam casamentos entre seus integrantes. A organização também operava com uma estrutura hierárquica claramente definida, garantindo sigilo e eficiência em suas ações. No topo da cadeia estava o mandante, que decidia quem seria eliminado e arcaria com os custos da execução. Em seguida, viu um empresário responsável por contratar um pistoleiro de pontaria precisa. O contato era a figura que monitorava o andamento do plano e informava o empresário. Por fim, o executor era quem realizava o crime, sempre negociando o valor antes da ação. A organização priorizava discrição e segurança. Seus membros precisavam ter reputação de honestidade entre si, ser eficientes em seus papéis e, principalmente, evitar qualquer envolvimento ou laços com as forças policiais. Essa estrutura sofisticada deixava claro o alto nível de organização e planejamento do Sindicato do Crime, tornando uma ameaça perigosa na região. Até casamentos o Sindicato do Crime organizava. Um dos mais inusitados foi de Tonho Letteiro. Ele vivia aperreando seu comparsa Levi Olímpio para que organizasse seu casamento. Tonho estava decidido a se casar com Rosa Pereira, sua noiva, e abandonar de vez a vida de crimes. Todos os dias insistia no mesmo pedido, até chegar ao ponto de ameaçar Levi caso não conseguisse um padre imediatamente. A situação se tornava mais complicada pelo fato de Tonho ser um dos homens mais procurados pela polícia, tornando impossível levar um padre ou um juiz para a fazenda onde estava escondido. Em meio à pressão, Levi teve uma ideia arriscada. Durante uma ida à cidade de Pombal, ordenou que seu motorista vestisse uma batina, providenciou alguns papéis para simular documentos, incluindo os dos padrinhos, e realizou o casamento de forma clandestina. O plano foi tão bem executado que nem o próprio Tonho desconfiava que seu padre era, na verdade, o motorista disfarçado. O casamento foi realizado e Tonho finalmente conquistou
o que tanto desejava, mesmo sem saber das circunstâncias inusitadas por trás do evento. O dia em que Antônio Letreiro obrigou um vaqueiro a comer um prato de comida envenenado. E um dos episódios mais macabros atribuídos ao criminoso começou quando Letreiro se escondeu em uma fazenda na região da Serra do Teixeira, sob a proteção de um coiteiro. Ele permaneceu oculto na garagem onde ficava o trator da propriedade, usado para arar a terra e carregar gado, ferramentas e mercadorias. Durante suas 2 ou 3 semanas de estadia na fazenda, Letreiro recebeu um tratamento relativamente bom, considerando as circunstâncias. Ele permaneceu escondido na garagem durante o dia e só saía à noite para cuidar de suas necessidades. A porta do seu esconderijo era aberta somente por Luísa, a filha mais velha do fazendeiro, que lhe levava as refeições ou um balde de água para o banho. Porém, um dia, Letreiro começou a suspeitar que poderia estar sendo traído ou que alguém da fazenda tentava envenená-lo. Tomado pela desconfiança, decidiu testar sua teoria. O plano do fazendeiro era audacioso, mas extremamente arriscado. Ele confiou ao vaqueiro uma tarefa que poderia lhe custar a vida. Pouco antes do meio-dia, o rapaz foi à cozinha. Como combinado, pegou o prato de comida de Antônio Letreiro e, com as mãos trêmulas, misturou o conteúdo de um pequeno frasco no feijão. Com a refeição pronta, o vaqueiro caminhou até o esconderijo do pistoleiro. Ao chegar, Letreiro perguntou por Luísa. Nervoso, o vaqueiro respondeu conforme as instruções do patrão. Ela foi para a cidade. Letreiro estreitou os olhos desconfiado, mas aceitou a explicação. Sem querer arriscar, o vaqueiro colocou o prato no chão e, como orientado, virou-se para sair rapidamente. Contudo, a astúcia de Letreiro não permitiu que as coisas seguissem o plano. Ele o chamou antes que pudesse ir embora. Antônio Letreiro, com a frieza que o tornava famoso, permaneceu imóvel enquanto o vaqueiro, tremendo e tomado pelo pânico, tentava explicar o inexplicável. Sem perder a calma, Letreiro manteve o revólver apontado enquanto o rapaz, aos soluços, admitia que havia algo errado na comida. Vamos resolver isso agora. Você vai provar primeiro só uma colherada para eu ter certeza. O vaqueiro, tomado pelo terror, tentou resistir, mas a força de Letreiro e o olhar impiedoso do cano da arma, um revólver 38, não deixaram escolha. Ele foi conduzido a um canto da garagem, onde foi obrigado a se ajoelhar diante do prato. Com uma das mãos, Letreiro segurava o braço do jovem, na outra, o revólver. Come só um pouquinho. Tremendo, o vaqueiro pegou a colher e engoliu uma pequena porção do feijão envenenado. O gosto parecia amargo, mas o que realmente o sufocava era o medo. Após a primeira colherada, ele desabou novamente em lágrimas, implorando por sua vida. Então, Tom Letreiro falou o seguinte: tá bom por hoje, agora sai daqui, vá pro mato e reza pra gente nunca mais se ver. Assim que o fazendeiro voltou e entrou na garagem, a visão do corpo do vaqueiro caído ao chão o atingiu como um golpe. Sem conseguir respirar direito, correu em direção à casa grande, já pensando em onde poderia se esconder de Letreiro. Ao entrar na sala, encontrou o pistoleiro sentado calmamente em uma cadeira e o revólver descansando sobre a mesa. Então, Tom Letreiro falou o seguinte: doutor, não fique agoniado, não vou fazer nada com o senhor. Em consideração e estima pela sua filha, quero que saiba que não quero vê-la sofrer. A fala de Letreiro era tão fria quanto calculada. Ele deixou claro que, apesar do que havia acontecido, não guardava rancor, ao menos não por enquanto. Então, Tom Letreiro continuou: também porque o senhor me fez um favor, mas agora vou precisar de outra coisa. Quero o dinheiro que puder me arrumar e seu jipe para sair daqui hoje mesmo. Sem hesitar, o fazendeiro atendeu o pedido. Abalado e sem força para discutir, entregou o dinheiro que tinha em mãos e deu as chaves do veículo ao pistoleiro. Letreiro pegou o que precisava, lançou um último olhar para o homem e saiu sem pressa, como se nada tivesse acontecido. O fazendeiro ficou parado na sala, tentando processar o que acabara de viver. Por mais que tivesse conseguido salvar sua vida e de sua filha, o custo foi alto. O sangue do vaqueiro, a destruição de sua tranquilidade e a certeza de que nunca mais seria o mesmo. Enquanto o Letreiro partia no jipe, ele sabia que uma sombra pairaria sobre a fazenda por muito tempo. Nesse período, outro integrante do Sindicato do Crime, o também temido pistoleiro Neco da Imaculada, foi preso e rapidamente a notícia se espalhou. Capturado por agentes da Polícia Federal em uma cidade no interior da Paraíba, o homem que carregava em seu histórico mais de 20 crimes bárbaros é apontado como executor a serviço de influentes donos de terras e políticos poderosos. Além das acusações de crimes no interior da Paraíba, os investigadores acreditam que Neco da Imaculada tem envolvimento em pelo menos 5 homicídios ocorridos em Caicó, em parceria com outros pistoleiros famosos, como Antônio Letreiro. Tom Letreiro era conhecido não apenas por sua frieza, mas também por ser extremamente desconfiado.
o que dificultava qualquer tentativa de eliminá-lo, mesmo por aqueles que o contratavam. Muitos diziam que Antônio Letreiro era ruim de matar. Episódios de tentativa de envenenamento eram comuns. Fazendeiros que anteriormente contrataram o serviço de letreiro começavam a vê-lo como uma ameaça futura, já que o pistoleiro sabia demais sobre os crimes ordenados. Temendo ser expostos ou traídos, os fazendeiros arquitetavam vários planos para eliminá-lo, recorrendo ao envenenamento. Porém, Letreiro, sempre alerta e desconfiado, tinha o hábito de recusar refeições e bebidas em ambientes onde suspeitava de armadilhas. Essa rede de pistolagem, que envolvia nomes como Neco da Imaculada e Antônio Letreiro, evidencia a complexidade e brutalidade do sindicato do crime, onde assassinatos eram executados por motivo de poder e vingança, mantendo a região sob constante clima de medo e violência. A prisão de Neco marca um avanço, mas ainda é uma peça em um quebra-cabeça de crimes profundamente enraizados na história da região. Morte de Antônio Letreiro. A morte de Antônio Letreiro ocorreu de forma violenta, fechando um capítulo sangrento de sua história. Ele foi o último dos 4 pistoleiros a morrer, assassinado em dezembro de 76, no município de Icó, Ceará, em uma execução cuidadosamente planejada como queima de arquivo, encomendada por coiteiros que temiam sua traição ou revelações. 2 policiais militares, um sargento e um soldado, foram apresentados a Letreiro como supostos pistoleiros escondidos na fazenda onde Letreiro estava escondido. Letreiro havia concluído mais um contrato, executando mais um assassinato em troca de uma caminhonete como parte do pagamento. Insatisfeito, pediu que os 2 homens o acompanhassem para receber o restante do valor devido. No momento combinado, já dentro da cabine da caminhonete, um dos policiais militares, que fingia ser aliado, disparou um tiro fatal na nuca de Letreiro. Em seguida, os 2 policiais abandonaram o corpo na BR, passando com o veículo sobre o cadáver para simular um atropelamento. Para deixar uma mensagem clara, colocaram uma placa de papel no peito do pistoleiro com os dizeres: "Aqui jaz Antônio Letreiro, pistoleiro sem futuro." O promotor e algoz do pistoleiro. Um promotor de justiça e que também era professor universitário viveu uma tragédia pessoal que marcou sua vida e motivou seu interesse por uma das figuras mais temidas do Nordeste, o pistoleiro Antônio Letreiro. Em 1966, o pai do promotor foi assassinado brutalmente no interior da Bahia. A investigação revelou que o crime havia sido executado por Antônio Letreiro. Desde então, o promotor passou a acompanhar a trajetória de Letreiro, determinado a entender e fazer justiça à memória de seu pai. Após a morte de Letreiro em 76, o promotor iniciou uma investigação independente que durou 4 anos para confirmar a autenticidade de sua morte e os detalhes do ocorrido. Com a ajuda de coronéis reformados, conseguiu localizar os 2 militares responsáveis pela execução de Letreiro, além de identificar o mandante do crime. Os envolvidos confessaram que a morte do pistoleiro havia sido uma queima de arquivo planejada para silenciá-lo definitivamente, evitando que revelasse informações comprometedoras sobre seus antigos contratantes. Com a confirmação dos fatos, o promotor encerrou a investigação, documentando a trajetória de um dos mais infames pistoleiros da história do Nordeste brasileiro. E assim concluiu-se a história de Antônio Letreiro, cujo fim brutal refletiu o mesmo ciclo de violência e traições que marcou sua vida. E como sempre, eu não vejo diferença nenhuma entre o pistoleiro e o assassino cruel. Ambos sempre serão autores de crimes cruéis, covardes e injustos. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição, dar o like, compartilhar e comentar. Grande abraço, até a próxima e permaneça com Deus.